E se eu te dissesse que é possível sair de R$100 e chegar em 10 mil em 5 anos, sem ações, sem criptomoedas e sem ideias mirabolantes, você acreditaria? Olá, eu sou o Marco e hoje eu vou te mostrar a forma mais simples e eficaz para você fazer isso. E não é com poupança. Mas antes de te contar, eu quero que você entenda a lógica por trás disso. Porque o segredo não está necessariamente no investimento que você vai escolher, mas sim na mentalidade adequada. A maioria das pessoas, elas começam errando logo de cara. Geralmente, a pessoa está mais preocupada em saber qual ação comprar, qual fundo de investimento que tem melhor rentabilidade, ou então qual é o banco que oferece a melhor taxa de juros. Basicamente, a pessoa quer ganhar dinheiro com juros, mas sem nem saber quanto que ela pode guardar por mês e se é que ela consegue guardar alguma coisa. Não adianta pensar em rendimento no começo. No começo, o que você precisa saber é qual é o método mais eficiente para começar com pouco e crescer seu patrimônio com segurança e boa rentabilidade. Dito isso, vamos para a estratégia. Veja, como eu disse, nós não vamos depender só de juros. Aqui, o principal são aportes progressivos e disciplina. A ideia é seguir uma tabela de aportes mensais progressiva e constante, mas também que seja leve e suportável, que garanta que você vai conseguir atingir o seu objetivo. Mas é lógico que os juros não vão ser desprezados. Com certeza eles vão ter seu papel. Então, para o nosso método, nós vamos considerar os juros em 12% ao ano. Lembrando que muitos dos investimentos no Brasil, eles são atrelados à taxa Selic. E para quem ainda não sabe, a taxa Selic é a nossa taxa básica de juros da economia. É o Banco Central quem define a taxa Selic. E hoje ela se encontra num patamar de 15% ao ano. Nesse caso, nós estamos considerando uma taxa de 12%, ou seja, bem menor que a taxa Selic atual, para que a gente consiga fazer um planejamento que seja realista, o mais realista possível. Ainda assim, para sair de R$100 para 10 mil em 5 anos, a gente não vai precisar tanto assim dos juros. Vai precisar mais da estratégia. E isso foi pensado para que você alcance esses 10 mil e ainda mude a forma como você pensa o dinheiro. É para que você deixe de ser somente um consumidor e passe a ser também um investidor. Você vai ganhar dinheiro e mudar sua mentalidade. Se você seguir isso, a tendência é que daqui em diante você não pare mais e só cresça. Cada ano vai ter a sua importância e significado nessa estratégia. E o primeiro ano é o ano da construção do hábito. Com certeza é o ano mais importante. Aqui você começa aportando R$100 por mês do primeiro ao 11º mês. E no 12º mês você vai fazer uma dobra, vai fazer um reforço de mais R$100, de modo que você vai aportar no 12º mês R$200. Esse reforço ele foi pensado porque a maioria das pessoas que trabalham são empregados vinculados à CLT e por isso eles recebem 13º salário. Com esse 13º salário você consegue fazer um reforço anual nos seus aportes. Só que, obviamente, você não precisa fazer esse reforço só lá no 12º mês. Você pode fazer antes. Inclusive, você pode fazer mais de uma vez. Se você quiser, você pode fazer 2, 3 vezes, quantas vezes você quiser. Isso, inclusive, vai fazer com que você ou antecipe o alcance do seu objetivo ou então potencialize o seu resultado final. No primeiro ano, depois de 12 meses, você já vai ter criado disciplina, já vai ter adaptado seu orçamento e também já vai começar a pensar um pouquinho como investidor. No final do primeiro ano, seu patrimônio já vai ter chegado a mais ou menos R$1.400. Nesse ponto, os juros ainda representam muito pouco do que foi acumulado, mas isso é normal, estamos ainda no primeiro ano. No ano 2, a gente começa o processo de aceleração controlada. A gente começa o aumento progressivo dos aportes. Nos primeiros 6 meses, nós vamos aportar R$110. E do 7º até o 11º mês, nós vamos aportar R$121. Lembrando que a gente tem que dobrar o 12º mês. E nesse caso, ele vai ser de R$242. Ao final do 2º ano, o patrimônio acumulado já vai estar em torno de R$3.100. Ainda parece pouco, eu sei. E é por isso que a maioria desiste. Mas é aqui também que muitos se diferenciam dos demais. E eu lembro que meus pais já me diziam lá no passado: não queira ser igual aos outros. É o que você precisa fazer agora. Não ser igual a ninguém. Seja você. O terceiro ano é o ano da consolidação.
Agora os aportes, eles seguem aumentando e você já tem mais disciplina no seu orçamento. Do primeiro ao sexto mês, você vai aportar R$ 133. E do sétimo até o 11º, R$ 146. Lembrando de duplicar o 12º mês. No final do terceiro ano, você já vai ter acumulado mais de R$ 5.000. E vai observar também que aqui o crescimento começa a acelerar um pouquinho mais. A rentabilidade também já está um pouco mais interessante. Você está rendendo cerca de R$ 50 por mês, o que representa, em relação aos seus aportes, 26%. Ou seja, quase 1/3 do que você investe todo mês já começa a vir dos juros do seu rendimento. Mas é óbvio que os aportes eles continuam sendo muito mais relevantes. E o quarto ano é o ano da escala. Agora você já entende de orçamento, já controla despesas e já domina o hábito. E os aportes a serem realizados, eles vão ser na seguinte ordem. Do primeiro ao sexto mês, R$ 161, e do sétimo ao 11º mês, R$ 177. E se formos duplicar o 12º mês, R$ 354. Nesse ponto, o patrimônio já chegou em R$ 8,5 mil. E aqui você percebe que os juros estão crescendo mais rápido. Veja que do ano 1 para o ano 2, ele cresceu R$ 250. Do ano 2 para o ano 3, ele cresceu R$ 489. E do ano 3 para o ano 4, ele cresceu R$ 801. O crescimento ele é exponencial. E aqui os juros já estão valendo o equivalente a 31% do que você investe. E você também já superou em mais de 80% da sua meta. E por último, o quinto ano, que nós podemos chamar de ano do fechamento. Agora, nós já estamos muito perto da meta. E nesse ano final, os aportes vão começar em R$ 212 até o sexto mês, e do sétimo ao 11º, R$ 234. E no último mês, e aí o último aporte que você vai fazer dessa estratégia, R$ 468. Somando aportes mais juros acumulados ao longo de 5 anos, você vai ter chegado ao valor aproximado de R$ 12.550. Pouco mais que isso. Disso, R$ 9.744 foram aportes e mais de 2.800 foram juros rentabilizados. Inclusive, esses rendimentos já estão gerando para você aproximadamente R$ 120 por mês. Ou seja, daqui em diante, mesmo que você pare de aportar, o seu dinheiro só vai crescer. Por exemplo, se você não fizer mais nada e mantiver o seu dinheiro rentabilizando no investimento que você escolheu, ele vai ter rendido em mais 5 anos R$ 22 mil. Isso sem fazer nada. Se você mantiver os aportes de R$ 234 por mês, que foi seu último aporte do último ano, você vai chegar a R$ 41 mil. E dependendo do cenário de juros, por exemplo, se fosse calculado com base na taxa Selic atual, que está em 15%, e lembrando que a gente calculou tudo com 12%, você chegaria em mais 5 anos em R$ 25 mil. E se mantivesse os aportes, a aproximadamente R$ 45 mil. Isso mostra o poder dos juros, né? Veja como ele também tem sua importância. Inclusive, conforme o tempo passa, eles vão se tornando mais importantes ainda, até chegar a um ponto que eles são muito mais relevantes que seus aportes. Mas a gente está falando aí de R$ 10 mil. Bom, beleza. Eu falei qual o método, mas eu não falei qual é o tipo de investimento. E para a gente saber o tipo de investimento, a gente primeiro tem que entender o que o investidor iniciante precisa. Bom, basicamente, o investidor iniciante ele precisa de segurança, liquidez e principalmente simplicidade. Coisa fácil de investir, coisa fácil de entender. Se faltar alguns desses requisitos, pode ser que não funcione corretamente. Pode ser que você desista. E o investimento que a gente tem essas 3 características é o CDB. E o CDB pós-fixado atrelado ao CDI. CDB é Certificado de Depósito Bancário. É um título privado emitido por bancos para levantar recursos na economia. Ele é muito fácil e muito simples de investir. É como se você emprestasse dinheiro para o banco e ele te pagasse juros por isso. A gente está acostumado, na verdade, a tomar dinheiro emprestado do banco e pagar juros para ele. Aqui o raciocínio é o contrário. Você que vai emprestar e você que vai receber juros. E antes que você pergunte se ele é seguro, sim, ele é seguro. Ele é tão seguro quanto a poupança, por exemplo. Ambos são garantidos pelo FGC. E ele tem uma vantagem enorme em relação à poupança. Ele rende muito mais que ela. Por exemplo, no dia de hoje, em que eu gravo esse vídeo, o rendimento de poupança está perto aí de 7,5% ao ano. Enquanto que um CDB, a maioria deles, oferece rendimento
de 100% do CDI, o que equivale hoje a 15% ao ano. E outra vantagem é que ele é acessível, né? O CDB ele permite que você comece com R$1, 2, 5, enfim, tem uma variação enorme para você poder começar. CDB é muito fácil. Por que ele é ideal para iniciante? Bom, eu já falei aqui basicamente, né? Além de ser seguro e ser fácil de investir, ele tem opções com liquidez diária. Ou seja, nos CDBs que têm liquidez diária, caso você precise acessar o dinheiro antes de seu objetivo, você consegue. Imagina que você tem aí uma emergência e precisa do dinheiro e o dinheiro está travado. Isso é muito frustrante. De que adianta ter dinheiro e não poder usar, né? Numa emergência. Então o CDB te oferece possibilidade de liquidez diária. Mas tem algo que é bastante interessante no CDB também. Isso porque o Brasil é um país que tem histórico de juros elevados. Historicamente, o Brasil sempre teve taxa Selic alta. Isso faz com que os CDBs que são atrelados à Selic, ao CDI, eles paguem juros muito competitivos aos demais tipos de investimentos que tem no mercado. O CDB pós-fixado atrelado à CDI, ele acompanha a taxa básica de juros da economia. Ou seja, quando ela sobe, o seu rendimento sobe. Quando ela desce, o seu rendimento cai também. Contudo, ele vai render sempre. Ele não vai sofrer volatilidade negativa, que é, por exemplo, o que acontece em alguns investimentos, por exemplo, do IPCA ou mesmo em investimentos em renda variável. E quais são os tipos de impostos que incidem no CDB? São dois, o IOF e o imposto de renda. O IOF, após 30 dias, ele é zerado. Então você não paga após 30 dias. E o imposto de renda ele é regressivo. Ele começa em 22,5% e após 2 anos ele vira 15%. Ou seja, após 2 anos de investimento, o seu imposto de renda vai ser 15%. Porém, somente sobre o lucro, não é sobre todo o seu rendimento. Como no nosso caso não vai incidir IOF, seus R$ 12.570 vão virar aproximadamente R$ 12.150, o que é bem acima ainda da sua meta. E é aqui que está o ponto central. Não é o tipo de investimento que fez você atingir seu objetivo. Inclusive, você poderia usar outro investimento. LCI, LCA, por exemplo, são excelentes também. Desde que tenha FGC e rentabilidade boa, não vai fazer muita diferença. O que vai fazer diferença é o método progressivo, que vai te ajudar com disciplina, previsibilidade e objetivo muito claro e muito específico. E sabe por que funciona? Funciona porque é simples, funciona porque é seguro, ou seja, o risco é controlado, muito pequeno. Tem o FGC, você não precisa ficar analisando mercado, empresas, mas ele funciona mesmo porque ele foca no único fator controlável, que são os seus aportes. O foco vai ser você e quanto você consegue guardar por mês. Se você conseguir manter a disciplina e se organizar, você consegue. O primeiro passo é começar, mesmo que com pouco. Depois você segue firme e mês a mês muda a sua vida. Já pensou você fazer isso com 10, com 20, com 50, com 100 mil reais? É possível. Só vai mudar os números do método. Meus amigos, o melhor investimento para o iniciante não é aquele que rende mais. É aquele que você consegue manter por 5 anos sem abandonar. O CDB é uma opção boa e prática. Ele vai te ensinar disciplina, constância e visão de longo prazo. E mais importante que isso, vai te mostrar o poder dos juros compostos. Inclusive tem um vídeo onde eu ensino como investir em CDB na prática. Eu vou deixar o link na descrição. Depois que você dominar isso, aí sim você pode avançar para ações, renda variável, dólar, enfim, tem muitas opções que podem potencializar os seus resultados. Mas sem começar simples, sem uma base boa, você corre o risco de não conseguir ou, pior ainda, se escolher um investimento errado, por exemplo, começar logo de cara investindo em ações sem conhecer como funciona, pode ser que você não consiga ou, pior, perca dinheiro. Agora, me diz aí nos comentários, se você tivesse começado lá atrás com R$100, quanto você teria hoje? E eu quero saber também, na sua opinião, o CDB é uma boa opção para iniciantes? Ou tem alguma outra que na sua visão seria mais adequada? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.